Hoje eu vim falar sobre uma arma muito subestimada por todos os jogadores de Battlefield, que é a Annihilator. A Annihilator é a arma que dá mais dano sem scope, ou seja, sem mirar, mas é muito pouco jogada, porque muitos não entendem ela, muitos querem mirar enquanto utilizam ela, ou saem rushando por aí e esquecem que ela tem pouca bala. E hoje eu vim mostrar o quão desperdiçada é o potencial dessa arma e como você deve utilizá-la se você quer maximizá-la o seu potencial. Eu jogo com a Annihilator há um ano e meio praticamente, desde quando eu comecei a jogar Battlefield. E o que me fez gostar dessa arma foi o dano dela. Literalmente, você conseguia matar todos, literalmente aniquilando eles, como o próprio nome diz. Mas tem o grave problema que ela tem pouquíssima bala. Mas você consegue contornar ela com algumas dicas e alguns macetes que eu fui aprendendo ao longo do ano. Uma das principais coisas, antes de tudo, é entender que a sua arma, ela não joga sozinha. Ela precisa de ajuda do seu kit. O seu kit quer dizer do seu gadget número um e número 2, que é aquele lá que você consegue apertando o número 3 e o número 4. Eles são tão importantes quanto a arma. Do que adianta você ter uma Annihilator se você tem gadgets que não tem sinergia nenhuma com ela? O seu kit é uma bosta. Você precisa ter um kit que combine com a sua arma, que combine principalmente com o seu jeito de jogar. Porque senão você vai ter uma arma que, tipo, não vai estar fazendo nada no seu kit. Ela vai estar totalmente estranha e você não vai ter todo o seu potencial. Uma coisa que é muito comum você ver players de, não só de Annihilator, mas de suporte, de assalto, desculpa, é utilizarem revólver. Isso é algo que eu acho muito desnecessário, porque muitas vezes, quando você quer matar uma pessoa e saca a arma número 2, que é a secundária, muitas vezes esse player já está miado. Ele já tá com pouca vida. Então utilizar um revólver é redundante. Porque além de ser mais difícil acertar com um revólver, porque ele tem menos bala e ele tem uma cadência menor, você não precisa daquele dano todo. O revólver ele é muito bom com snipers ou com suportes, na qual a arma deles é muito de médio para longe. Então, quando alguém vem rushar, você não tem como utilizar a telescópica contra esse player. Então, você precisa sacar a sua arma secundária. Nesse caso, o revólver faz todo sentido. Mas em assalto, não tem muita necessidade, porque o player muito provavelmente vai estar miado. O sniper saca a arma secundária dele quando alguém vem rushar em direção a ele. O assalto, ao contrário, saca a sua arma secundária quando a sua arma principal acaba a bala. Então não faz muito sentido, na minha opinião, você ter um revólver, muito menos uma All-Brace, como arma secundária, se você tem uma Annihilator ou qualquer outra arma de assalto. Isso é algo que eu acho muito errado e que perde um potencial enorme. Porque tendo, por exemplo, uma 1918, 1911, desculpa, como arma secundária, te permite rushar muito mais. E se acabar a bala da sua Annihilator, você pode sacar rapidamente a pistola e finalizar aquele player, que é muito mais fácil. Assim também a arma corpo a corpo, que muitos utilizam, por exemplo, aquela espada. Não tem necessidade, elas são lentas e elas não realmente conseguem exprimir tudo, todo o potencial que a Annihilator tá te dando. Aquele player muito provavelmente vai estar miado. Pra que você quer uma arma corpo a corpo que dê tanto dano e seja tão lenta, sendo que você pode errar? Compensa muito mais algo rápido pra você só finalizar o player. Então, isso no geral é algo que muitos erram, na minha opinião, antes de jogar de assalto. E também tem um fato que muitos se esquecem de jogar de TNT, Dinamite. Cara, Dinamite combina em todo o kit de assalto. Porque a ideia do assalto é você rushar. E a TNT é a melhor que você tem. Muitos não sabem jogar, confundem e tal, é um pouco bugada. Mas quando você aprende a jogar com dinamite, você percebe o quão bom ela é. Porque muitas vezes ela abre o espaço para você rushar. Em Valks, principalmente, você pode tacar uma TNT por um dos portões, por uma das portas e terminar de rushar. Porque muito provavelmente os players já vão estar miados. Então, na minha opinião, é algo muito, muito útil. Agora, algumas dicas para jogar com a arma. Primeiro, fazer o spray enquanto atira. O spray é você apertar Ctrl, agachar enquanto atira. Muitos não fazem isso, muitos atiram parado. Quando você atira, a mira da sua arma abre um pouquinho, um pouquinho. É o retículo. Ele abre um pouquinho, assim como ele abre quando você corre. Quando você dá uma rajada, a tendência é a sua mira abrir, ou seja, a precisão diminui. Precisão diminuindo, você vai precisar dar mais tiros naquele player para matar. E isso permite com que ele revide. Então, se ele tiver uma SM08 ou uma própria Annihilator, tem muita chance dele te causar muito dano ou até mesmo matar, se você errar os primeiros tiros. Nisso vem a necessidade do quê? De você fazer o spray. Não para você acertar mais tiro, não só por isso, mas também para você se defender.
Porque esse pequeno milésimo que ele vai ter que puxar a mira para baixo pode ser o suficiente para você matar ele. Claro que vai ter exceções, às vezes você pode acabar levantando um AKS por causa disso. Mas é muito mais uma cagada daquele player, ou um mérito absurdo dele, do que a regra. A exceção não vai fugir à regra. E também o spray vai ajudar você a manter a mira nivelado naquele lugar, no player. Porque a arma ela tende a subir se você abaixar, a mira baixa. Porque o seu personagem vai abaixar. Isso então tem dois benefícios. Um, você vai ficar menor. O outro é que você vai conseguir controlar mais o recoil da arma. Um erro, esse aqui é o erro crasso de todos, que utilizam na Annihilator. Não use o scope, não mire com ela, não aperte o botão do mouse direito. A Annihilator, ela é muito, muito fraca mirando. Ela tem um coice muito forte. O coice da Annihilator não... Só o coice dela é impossível jogar. Parece uma costuradeira. Não tem como você controlar aquele coice. Mesmo o inimigo na sua frente, você vai errar. Você vai desperdiçar o potencial dela. Então não tem necessidade de você mirar. Você tem que ser tipo um ninja para conseguir mirar com a Annihilator. Numa situação ou outra, você até consegue, quando eles estão muito perto de você. Mas se eles estão muito perto, não compensa. Porque o dano da Annihilator é maior no scope, ou seja, sem mirar. Então você vai ter que lidar com um coice mais forte, você vai ter que lidar com a mais dificuldade em mirar o inimigo, e ainda por cima vai dar menos dano. Sendo que você podia simplesmente mirar, atirar sem mirar. Isso é um vício muito comum que causa a morte de muitos players. Outro também. Muitos acham que a Annihilator é tipo a SM-08 e saem rushando por aí como se tivesse balas infinitas. Não é bem assim. Na Annihilator você tem que tentar sempre o X1 individual. Ou seja, sempre pegar um por um. Não é bom você tentar rushar contra vários. Não é bom você tentar ir de frente com os outros players. Isso é um erro. Se você joga de Annihilator, você tem que tentar matar um por um. Nunca rushando no meio dos vários, achando que você vai matar todos eles. Porque a Annihilator tem poucas balas. Então, você não deve tentar pegar o meio mundo de uma vez. Você tem que sempre tentar pegar ou por trás ou pelos flancos, em regra geral. Tentar rushar de frente não é bom. Só tem uma exceção, que é quando os seus inimigos estão em fila. Porque o tiro em um vai pegar no outro. Então você vai meio que conseguir multiplicar suas balas. Porque o dano que um vai receber, o outro também. Mas no geral, você deve evitar ao máximo lutar contra vários ao mesmo tempo. Mesmo que eles estejam, tipo, muito perto um do outro. Porque muito provavelmente você vai acabar morrendo e você vai ficar com uma sensação de puta que pariu, se essa arma desse mais dano eu ia conseguir. Então, em regra geral, é isso. Além disso, você sempre deve, não só para a Annihilator, mas para toda a classe, tentar o flanco, em regra geral. Outro também, administrar seu range. Range quer dizer a distância. É muito comum você ver players de Annihilator tão perto de você que eles se tornam alvos fáceis para as 12. Quando eu digo administrar a distância, quero dizer, a sua arma ela é uma arma de perto. Não faz sentido você atirar contra um player que está longe. Você vai apenas chamar a atenção dele. Ainda mais se ele for um médico, ou um suporte, ou um sniper. É muito comum você ver durante a partida players com armas, por exemplo, de mira, snipers, por exemplo, rushando junto com os assaltos. Isso não faz sentido, porque a menos que você seja muito bom, você realmente sabe o que está fazendo, você está literalmente entrando numa área em que a sua arma dá pouco dano. Qual o sentido de, por exemplo, um médico rushar em Valks com uma Serrigote ou com uma Sebauster? Ele vai literalmente ter muita dificuldade em acertar o inimigo, e o inimigo vai ter muita facilidade, porque se o inimigo dele tiver uma Annihilator, uma MP18, ele vai conseguir matar aquele médico, aquele sniper muito rápido. Então esse é um conceito muito importante, que é você sempre manter a distância mínima. Você não pode estar muito perto do seu inimigo, senão você vira um alvo fácil para uma 12. Mas também você não pode estar muito longe. Você tem que analisar a classe do inimigo. Se você percebe que seu inimigo é um médico, você tem que, o mais rápido possível, chegar perto dele. Porque aí a arma dele vai dar menos dano do que a sua. Se você vê que o cara é um sniper, você nunca deve trocar com ele de longe. Só em raríssimas exceções quando ele estiver muito miado. Mas fora isso, você deve evitar. Se o cara tá de médico, você percebeu que ele tá de médico, ele tá correndo, ele tá full live, jamais atire nele, jamais rushe nele. Porque ele vai te matar. Porque o range da arma dele é melhor que o seu. Ele tá no sweet spot da arma dele e você não. Então é muito importante ter isso. A distância da Annihilator, se eu me lembro, é 15 metros. Mas isso não é muito importante. Menos de 15 metros. Mas isso não é muito importante. A distância você consegue fazer através do olhômetro. Mas basta você saber que você não deve atirar no player quando tá longe. Outro, a Sense. A Sense para Annihilator não deve ser muito baixa, porque é uma arma que, apesar do coice ser forte, no geral, como os inimigos vão estar perto, você não vai precisar
de uma sense muito alta, muito baixa para você controlar. Uma sense mais alta você consegue. Então, mais se você aliar isso com spray, não tem a necessidade. Além disso, por ser um jogo dinâmico, muito rápido, às vezes você tem que flicar, ou às vezes você tem que matar um cara que na frente e já virar para trás. E ter uma mira muito pesada não compensa. Eu me atreveria a dizer até mesmo em sniper, não compensa muito você ter uma sense muito baixa. Outra coisa também, muitos de Annihilator têm medo de rushar. Tem o total oposto do que eu falei. Que alguns rusham loucamente, outros não rusham. E perdem a vantagem. Cara, Annihilator, você só perde se jogar certo pra 12. E o dozeiro tem que ser bom. Porque se o dozeiro não for bom, você perde. Você ganha dele, desculpa. Ainda no X1. Você só perde pro X1 pra uma 12. E cara, você tem que ter isso na cabeça. Nenhum sniper vai te matar, nenhum médico vai te matar e nenhum suporte vai te matar. E os assaltos, apenas aqueles que estiverem ligados e forem dozeiros. Tá bom que pode ter um player ou outro vai conseguir te matar, mas no geral é isso. Se você tiver full live, você tem que rushar. Você não tem que ter medo, você tem que jogar agressivo. Porque senão, você vai acabar sendo rushado e você vai acabar morrendo. Outro, você consegue utilizar a Annihilator de longe. Naquele exemplo que eu dei do médico. Se você tá, por exemplo, no pátio, em B de Valks, você vê pela janela que tem um médico lá com a vida bem meada, compensa você dar um tiro. Porque a Annihilator, apesar de ser curto alcance, ela dá um dano considerável de longe. Então compensa para você finalizar aquele player ou para você conseguir dar uma assistência. Então compensa, mas tem que saber dosar. Porque se você atirar e não matar aquele player, ele vai olhar para você e você pode acabar se complicando. Outro, isso aqui é no geral, para todas as classes. Sempre atire apertando o Q. O Q é o botão de spotar o inimigo. Se você tiver essa mania, esse hábito, você vai conseguir ajudar tanto seu time, tanto se ajudar. Porque você vai conseguir sempre saber ao seu redor. É muito importante você sempre ter uma noção boa dos seus inimigos no minimapa. Então, atire e spama do Q. Às vezes é difícil, mas quanto você aprender, vai ficar muito mais fácil. Porque você pode até não conseguir matar aquele inimigo, mas ele spotado, você vai conseguir evitar que ele tente um revide, que ele tente uma vingança ou que ele tente flanquear. Atire spama do Q. Outro também. Lembra que eu falei que a mira ela abre, o retículo abre? Então, isso não acontece só quando você dá rajada. Quando você corre, o retículo da arma ele abre. Quando o retículo abre, você perde precisão. Perdendo precisão, você tem que dar mais tiros. Uma dica para isso é não correr. Se você tá numa situação de X1, você sabe que o seu inimigo tá por aqui, mas você não sabe aonde, e tem uma grande chance dele abrir atirando em você, não corra. Não corra. Fique parado. Ande o mais devagar possível. Fica só no W. Só no W. Sem shift. Porque às vezes, enquanto você estiver correndo, o milésimo segundo que ele vai abrir e até a sua mira fechar no inimigo vai ser o suficiente para ele te matar. E ele pode te matar até mesmo de pistola, como eu já consegui fazer isso várias vezes. Que o cara tava correndo, indo de SM08, eu abri na pistola e matei ele. Porque não deu tempo para a mira dele fechar em mim. Isso é uma dica muito importante. Não corra. Vá parado, mirando. Outra coisa, a mira tem que ser calma. Não adianta você ir com uma mira extremamente ativa, toda hora se mexendo e tal. Não adianta. O tronco no Battlefield é grande. Então você pode acertar toda parte daquele boneco e você vai dar um dano muito grande ainda. E mesmo você atirando nas pernas do boneco, que dá menos dano, a Annihilator dá um dano tão grande que tanto faz. Então a diferença de dano do HS, do tiro no tronco, tiro nas pernas, não vai mudar muita coisa. Vai matar, sei lá, com um milésimo de segundo a mais um milésimo de segundo a menos, que não vai fazer muita diferença. Então você tem que ter uma mira calma e não afobar. Você vê o player abrindo, desperdice alguma bala, mas mire, continue sempre atirando e apenas vire o mouse. Você não precisa parar de atirar, mirar nele e atirar. Ou você não precisa ter uma mira que toda hora fica corrigindo, mirando a cabeça. Não tem necessidade de você buscar HS utilizando a Annihilator e utilizando as armas em geral. Enfim, foram essas as dicas. Claro que você vai descobrir o seu jeito de jogar. Não é uma imposição, não é nada disso. É apenas a minha opinião de alguém que já jogou com Annihilator, que joga com essa arma, que sabe do seu potencial e que acho que pode ajudar tanto aqueles que já jogam o jogo há muito tempo, tanto aqueles que estão iniciando nesse jogo que é tão fantástico. Então, obrigado a todos.